Fala sozinho, fala por conta própria, tão vivo que qualquer comentário até estraga o relato, né? Mas é um fato muito interessante que os 4 evangelistas narram a morte de Jesus, narram a sua crucifixão. Os evangelistas narram fatos diferentes de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas seguem uma direção, são chamados sinóticos, contam mais ou menos os mesmos fatos de Jesus. João segue outro modo de escrever, mas quanto à prisão, tortura, morte de Jesus, todos eles narram. Foi um fato realmente histórico e foi um fato extremamente marcante, sendo que as 4 fontes de informação dos evangelistas narram isso, porque foi algo realmente muito forte, muito impressionante. Não somente a crucifixão de Jesus, porque a crucificação era uma coisa muito habitual, como a tortura dos romanos, né? Houve muitos, milhares de crucificados em várias rebeliões que havia em Jerusalém ou nas terras lá de Israel. Os romanos reprimiam com muita tortura. Houve vários, milhares, era uma coisa cotidiana a crucifixão. A crucificação era uma coisa tão horrorosa que não era aplicada a cidadão romano, só que não era romano, era aplicado a crucificação. São Pedro foi crucificado, né? Porque não era cidadão romano. Paulo não foi crucificado. Paulo foi decapitado, porque ele tinha o título de cidadão romano. Então, era uma tortura tão medonha que era só aplicada a quem não era romano. Como Jesus também não era romano, então foi a pena da crucificação, uma coisa horrorosa, extenuante, não dá para dizer em palavras o que é morrer crucificado. Às vezes aquilo levava horas, se não dias, para acontecer a morte. No caso, Jesus foi muito rápido por causa de toda aquela cena de tortura que ele viveu, que é uma coisa medonha. A morte já é uma coisa horrorosa. Quando é uma morte com tortura, fica muito mais horrorosa ainda, né? Então, uma tortura é uma coisa inconcebível. Um assassinato é uma coisa horrível, é uma coisa repugnante. Mas quando é aquilo feito com tortura, fica uma coisa nojenta demais, né? Fica uma coisa que gera um asco aquilo, né? Sentir prazer como sofrimento, como gemido, como sangue alheio. Isso é uma coisa tão horrorosa, essa sede de sangue, esse prazer em ver o outro sofrendo, é uma coisa horrorosa. Pode ser patológica, é pecado, é diabólico, não sei o que é essa coisa, mas é uma coisa horrorosa. Morte é uma coisa horrível, com tortura fica mais horrível ainda, e de um ser inocente fica muito mais complicado ainda, porque Jesus não fez nada que merecesse a morte. E o fato foi que Jesus foi crucificado por implicação religiosa. Essa foi a verdade. Pilatos era autoridade romana, não via propriamente crime em Jesus que justificasse a morte. Claro que Pilatos lavou a mão, né? Ele poderia, mas a pressão popular, crucifique, então ele ficou com a opinião da maioria e deu no que deu, né? Agora, horroroso tudo isso que foi vivido ali, né? Mas foi pura denúncia religiosa, porque o modo de Jesus anunciar o Evangelho, a maneira de Jesus falar de Deus, comprometia toda a estrutura do templo, a estrutura religiosa da época. Gerou muito conflito religioso. Havia um grupo chamado dos saduceus, que era a aristocracia religiosa de Jerusalém. Eles dominavam o serviço no templo e também o serviço econômico. Eles ganhavam muito dinheiro com os rituais do templo, com os animais que eram abatidos ali. Esses animais tinham que ter o selo de qualidade daqueles proprietários, e os proprietários eram os sacerdotes, sumos sacerdotes. Então era uma coisa horrorosa.
mais ou menos 18 mil pessoas viviam da exploração do templo, só para ter uma noção. Então matava animais naqueles sacrifícios rituais, mas tinha que ter o selo de qualidade, tirado da fazenda, do sumo sacerdote, do seu amigo. Era um serviço horroroso. Quando Jesus purifica o templo, está em vista tudo isso, né? Mas sobretudo a maneira de Jesus falar, a maneira de Jesus anunciar a Boa Nova, comprometia toda essa estrutura religiosa que estava presente. Então foi realmente o sumo sacerdote, eles convém que um morra, senão, olha, os romanos aí vão acabar com a nação. Eles se sentiram ameaçados na maneira de Jesus falar do amor, que o amor realmente ele balança as estruturas, né? Seguir uma vida de amor é seguir uma vida de risco, é uma vida sem segurança nesse sentido, né? Então as pessoas querem uma coisa mais rígida, muito séria, de cobrança, mas Jesus anuncia graça, anuncia amor, anuncia misericórdia, e há pessoas que não querem saber disso, querem a aplicação cega da lei, não querem abrir mão de si, mas Jesus por onde passa vai reconciliando. Até uma coisa muito impressionante que Jesus fez até Pilatos e Herodes fazer as pazes naquele dia, né? Pilatos e Herodes eram inimigos, um não gostava do outro, mas Jesus passando por aqui, passando por lá, fez os dois até se reconciliar. É impressionante isso, né? É impressionante. Herodes era uma autoridade também nomeada pelos romanos para governar outros cantos lá no caso lá, a região norte da Galileia, onde Jesus nasceu, às margens do lago de Genezaré, cidade de Tiberíades, ali morava Herodes, né? E Pilatos morava em Cesareia, que era o governador de toda aquela região. Eram autoridades, Pilatos, claro, nomeado com muito mais autoridade, mas eram duas lideranças inimigas. Nesse dia se reconciliaram. Por onde Jesus passa, vai reconciliando, mesmo aqueles que não assassinaram, ele deixa reconciliados, só para ver que mansidão de cordeiro está aí. Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem, não sabem mesmo. Bom, melhor, acho que sabiam, acho que sabiam muito bem. Tem um autor israelense chamado Oz, que é um judeu, para dizer assim, concordo com Jesus em tudo, mesmo não podemos dizer que pai perdoa, não sabe o que eles fazem, sabiam muito bem o que estavam fazendo, né? Na verdade, só não sabiam o absurdo que estavam fazendo de matar o Filho de Deus, porque não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, não reconheciam que era o Filho de Deus. Só quando Jesus morre é que o centurião reconhece, realmente esse homem era o Filho de Deus, realmente. A maneira de Jesus morrer, tudo aquilo que aconteceu ali, levou esse homem a reconhecer, realmente este era o Filho de Deus. E as multidões voltam para casa agora batendo no peito, né? Essas mesmas multidões agora reconhecem o erro que fizeram, crucifique, crucifique, crucifique. Agora volta novamente uma multidão contrita para casa. Nos enganamos, fomos enganados novamente, né? É a pressão da multidão, olha para cá, olha para lá, e às vezes gerando esse desconforto. Voltem para casa batendo no peito. Então essa morte de Jesus foi uma coisa tão forte que os 4 evangelistas narraram, né? Os 4 evangelistas narram a ressurreição de Jesus, os 4, então como experiência pascal que tiveram. Então essa morte e ressurreição de Jesus constituem as bases também da nossa fé pascal, morte e ressurreição embasando a nossa fé. A ressurreição só acontece depois da morte, né? Mas a morte não é o fim de tudo. Há vida. A morte não põe o término em tudo. A fé cristã está alicerçada na morte e ressurreição de Cristo, no evento pascal de Cristo, que é Sexta-feira Santa com o domingo de Páscoa junto. E nós vivemos isso no dia a dia, na nossa vida. Todos os dias estamos provando um pouco da Sexta-feira Santa e um pouco do domingo, né? Um pouco da sexta-feira nos desgostos, nos sofrimentos, nas lutas, nas pelejas bravas que temos na vida, e também experimentamos
forças de ressurreição que nos fazem levantar e continuar caminhando. Mistério pascal todos nós vivemos, uns conscientemente, outros inconscientemente, mas Jesus, ao viver uma sexta-feira santa e um domingo de Páscoa, estava trazendo graça para toda a humanidade. Toda a humanidade foi beneficiada com isso, porque todos, cristãos ou não cristãos, vivem a sua sexta-feira e vivem o seu domingo no sentido das experiências de dor, experiências também de alívio e sossego e uma trégua nas suas dores para continuar vivendo. Que nós possamos viver essa Semana Santa com essa contrição no coração, com essa gratidão a Jesus, gratidão por tudo que Ele fez por nós, e um destaque que os evangelistas trazem, que sempre é importante trazer à tona na reflexão, o carinho que Jesus encontrou entre as mulheres. Isso é fantástico. Carinho entre as mulheres. Com todo o respeito a nós, homens, sexo masculino, mas Jesus não foi traído por nenhuma mulher. Elas ficaram firmes. Até a mulher de Pilatos gostava de Jesus. Até a mulher de Pilatos mandou um recadinho para ele: Pilatos, não deixe de ser justo. Eu tive sonhos a seu respeito. Eu acho que a mulher de Pilatos deu jeito de levar até o Pilatos lá para cima, sabe? Porque até a mulher de Pilatos, até lá, uma mulher diz: peraí, essa sensibilidade feminina, essa sensibilidade da mulher, né? Jesus não foi traído por nenhuma mulher. Então, nosso carinho, nossa gratidão, porque muitas vezes a fé é sustentada na mulher. Isso é uma gratidão que nós temos, não descaracterizando a questão masculina, nós homens, mas a mulher aguenta as pontas muito mais, as mulheres são muito mais fortes, né? Pedro negou Jesus, Judas, né? Traiu Jesus, todos os discípulos abandonaram e fugiram, mas as mulheres ficaram lá, olhando de longe, mas ficaram lá, e mesmo depois que fecharam o túmulo, as mulheres foram lá vasculhar o túmulo, né? E para surpresa estava aberto e vazio, né? Mas não viu. Então, benditas mulheres. Na subida do Calvário, uma mulher, as mulheres começam a chorar por aquele condenado, né? E Jesus tira tempo para olhar para elas. Tira tempo para olhar para elas. Então, Jesus sempre encontrando esse consolo em meio a toda aquela coisa das lágrimas das mulheres que choram por Ele. Então, é uma gratidão que a gente tem a todas as nossas irmãs que sustentam a vida. Junto à cruz de Jesus, havia 3 mulheres de pé, mas havia um discípulo também, João, talvez João, um discípulo amado, estava ali, tremendo de medo, mas estava lá. Mas era a proporção 3 por 1, viu? Eram 3 mulheres e um homem lá. Então, Jesus demonstrou a vida toda um carinho muito grande pela mulher, um respeito, uma valorização da mulher que ninguém, nenhum profeta teve desse jeito, nenhum enviado de Deus teve esse olhar. Foi o único que escolheu a mulher para discipular. Ninguém fazia isso, nem o rabino fazia isso. Até era proibido ensinar a lei para a mulher. Era proibido, a mulher não deve receber. Jesus chamava como discípula. Discípula. Nenhum mestre de filosofia tinha uma discípula no tempo da filosofia grega, mas eram homens. Então Jesus trouxe a dignidade da mulher à tona, fez a mulher protagonista, mostrou quem é a mulher e defendeu a mulher com unhas e dentes. E Jesus foi muito caluniado, seguramente, porque ele convivia com mulheres. Convivia no sentido de que tinha discípulas seguindo Jesus. Então, nossa gratidão, nosso carinho, e sempre precisamos reconhecer muito a presença feminina
ser humano, a valorização da mulher. O olhar de Jesus para a mulher foi sempre espetacular e elas sabiam entender a linguagem de Jesus. Corresponderam com muita fidelidade, com muita presença e choraram Jesus naquela sexta-feira. Então, nosso carinho, nossa gratidão, e Jesus tira tempo para dirigir um olhar também para a mulher. Diz a tradição que uma delas secou o rosto de Jesus no manto e apareceu a imagem de Jesus no manto. É a tradição, não está escrito ali na Bíblia, né? Por isso é o Verônica. Essa palavra Verônica quer dizer imagem verdadeira. Vero, verdadeiro, ícone é imagem. Verônica, verdadeiro retrato. Mas aí já foi criada uma personagem chamada Verônica, né? Mas a Verônica, na verdade, era a Vera, imagem verdadeira, o ícone, Vera, ícone, Verônica, né? Mas isso é tradição. Se você vai a Roma, lá no principal, debaixo da cúpula de Roma, tem uma coluna que diz: ali está o véu de Verônica. Eu nunca abri lá para ver, né? Está lá, numa coluna está a espada do Longuinho, né? O Longino, o Longuinho, né? No outro está a Verônica, noutra estava a cabeça de Santo André, né? Crânio de Santo André, e noutra parece um fragmento de cruz, se não me engano, uma coisa assim. Agora me perdi a memória, né? Nesse sentido. A cabeça de Santo André, o Papa Paulo VI deu para a Igreja Oriental, igreja lá na Rússia, Igreja Oriental, porque André andou evangelizando o Oriente, como sinal de aproximação. Depois, no ano 1054, houve o cisma, onde a Igreja de Constantinopla, do Oriente, se separou da Igreja de Roma. E aí houve um distanciamento muito grande, mas aí depois, com o Papa Paulo VI, na época do Concílio Vaticano II, ele deu a cabeça de André, irmão de Pedro, para os cristãos do Oriente, como uma reconciliação. Houve uma aproximação muito grande nesse sentido. Isso é só comentário à parte. Mas nossa gratidão às mulheres, Jesus tratou com carinho e elas corresponderam. Mulher entende muito de fidelidade, entende muito. Obrigado. E as mulheres já aguentaram muito desaforo de nós homens. Perdão sincero, né? Carinho, olhar para a mulher com amor, com respeito. Elas aguentam o repuxo, elas sustentam o repuxo e são muito mais fortes a dor do que nós. Se eu menstruasse uma vez por mês, eu tinha vaga reservada no hotel, no hospital, uma vez por mês, uma semana internada, né? Para aguentar as cólicas, né? Mas a mulher aguenta. Eu teria a reserva já pré-agendada no hospital, estou passando mal, interna de novo UTI, né? O homem é muito frágil na dor, né? A mulher aguenta, e além de aguentar a dor física, ainda aguenta desaforo de homem. É horrível, né? Então temos que ser muito caridosos, muito atenciosos, muito presentes, assim, e tratar com carinho, muito respeito, porque discípulo de Jesus trata aquilo que Jesus ama, trata com muito carinho também. Como nosso amigo Daniel falou lá na sua casa aquela noite, na missa, depois da homilia tem o credo, né? Todas as bobagens que o padre falou, você reafirma no credo. Olha, nós caminhamos por aqui. Credo, Pai, Então você pode dispensar todas as heresias que o padre falou e você fica com a verdade da fé, que é a profissão de fé. Essa profissão de fé foi elaborada no Concílio de Nicéia no ano 325 e no ano 381 no Concílio de Constantinopla. Por isso, a profissão de fé niceno-constantinopolitana, que foi desses dois concílios que foram coletados os princípios da fé cristã.
O credo não é propriamente uma oração, é uma afirmação de fé. Por isso nós não dizemos, tipo oração, creio em Ti, Senhor, que és o Criador do céu e da terra, mas afirmamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É uma profissão de fé, não é propriamente uma oração, mas é a síntese da fé cristã. Por isso o credo é chamado de símbolo cristão. A palavra símbolo quer dizer onde junta as coisas, junta o significado, junta, condensa nessas afirmações todo o mistério da fé cristã, a criação do mundo, redenção da humanidade, perdão do pecado, ressurreição da carne, vida eterna e tudo mais. Por isso é o símbolo, tudo está unido ali, né? Então, professamos a nossa fé, depois de ter ouvido esse retrato, esse relato da paixão de Jesus, da morte de Jesus, e esse desejo de fazer com Jesus nossa caminhada pascal nessa semana, reafirmemos os princípios que norteiam a nossa vida neste mundo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,